Queima-Fita, o podcast que vai te mostrar que cinéfilos são pessoas legais. Com Naomi Oliveira, Lucas Lopes, Carol Figueiredo e Matheus Frota. Sejam muito bem-vindos ao Queima-Fita. Eu sou a Naomi Oliveira, estou aqui com a maravilhosa brasileira e alemã Carol Figueiredo. E com meu amigo maravilhoso Lucas Lopes. Nesse primeiro episódio aqui de críticas afiadas, como sempre, vamos falar de coisas que mexem com o nosso coração, mas de um jeito diferente, né? Pegar para Cristo e ficar lá falando mal do filme que a gente não gosta. O outro desafio é outro. A gente vai tentar achar o que é pior de algo que a gente gosta muito no cinema. Então pode ser de um filme, de um diretor, de uma franquia, de um ator. E a gente vai ter que falar bem, talvez esse seja o maior desafio deste episódio, de algo que a gente detesta. Agora eu já vou começar com a Carol. Me diz aí, Carol, qual é o seu pior do melhor? Gente, olha, se vocês estão no bingo do Queima-Fita aí, vocês sabem que todo episódio a gente fala mal de Tenet e que eu sou super fã do Nolan. Então, pra mim, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Vamos falar, tá, o pior filme do Nolan, que é o melhor diretor de todos os tempos, é Tenet. Mas ia ser muito fácil e eu não queria ficar aqui chutando cachorro morto. Então, eu pensei bastante e eu decidi falar de outro diretor que eu acho muito talentoso, que eu admiro muito, mas que já pisou na bola, que já deu sua escorregada. E eu estou falando do Ang Lee. Ang Lee, canadense, né? Ele entregou obras-primas, como Aventuras de Pi, Segredo de Brokeback Mountain, que para mim foi um dos melhores filmes que ele já fez, injustiçadíssimo nos Oscars. E ele é muito famoso por dar muito show em fotografia, em efeitos visuais e tudo mais. Ele tem uma sensibilidade de direção muito bonita e tudo mais. Então, acho que por isso, acharam que ele era um bom nome para dirigir. Em 2003, ou seja, quase 20 anos atrás, o live action de Hulk, que foi um dos piores filmes de boneco já inventados na história dos filmes de boneco, né? E assim, eu não sou a maior fã do gênero e tudo mais, mas eu gosto de alguns, eu já vi alguns no cinema, e esse foi um deles, infelizmente. Não sei se vocês já viram esse filme, a edição é bem mal feita, o plot é bem sem graça, fizeram um anticlímax ali no final que não deu certo, os efeitos visuais, todo mundo ficou assim, meu Deus, tá, o Hulk é verde, mas ele precisa ser tão verde, sabe? Foram algumas questões que passaram pela cabeça das pessoas, e todo mundo ficou assim, tipo, porra, Ang Lee, esperávamos muito mais de vocês. Então, assim, ainda bem que ele se redimiu depois, construiu uma carreira invejável, e que também o pobre do Hulk teve justiça feita, né, com, acho que, filmes melhores depois. O do Edward Norton, que eu gosto bastante também. Então, é isso. Eu acho que o meu pior do melhor é Hulk, do Ang Lee, com certeza. Triste, né? Todo mundo tem um filme ruim no currículo, mas eu acho que o que defende ele é que nessa época aí que saiu esse Hulk era um período meio que experimental, né? No mundo dos filmes de heróis. Então, ele negócio lá, né? Ele tentou, né? Foi muito antes do sucesso da Marvel, de todo aquele rolezão, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que vem antes do universo do MCU, né? Essa testagem dessa. Eu não gosto do Hulk. E assim, pra mim é um prazer você falar isso, porque o Hulk é um personagem que eu não gosto, porque ele é muito imaturo. E eu odeio gente imatura. E. Mas... Psicologia de personagens. Fica bravo, sai quebrando tudo, parece uma criança de 5 anos. Sabe? Relacionamento abusivo. Gente, se você tem um Hulk dentro da sua casa, não aceite esse tipo de coisa. Só pra deixar isso finalizado aqui. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, é uma era bem experimental dos filmes de heróis. Então, ele fez a tentativa dele. Eu gosto muito, eu não sou muito fã de filmes de heróis, assim, não é que eu ache ruim, não, tá? Não tô aqui como Martin Scorsese falando que não é cinema. Mas é porque não é muito a minha vibe mesmo. E na primeira era de filmes de heróis, eu gostava muito dos filmes do X-Men. Hoje em dia, as pessoas vendo falam até que é brega, né? Que é cafona, que é ruim, algumas pessoas não gostam. Mas naquele momento, foi um filme bacana, dentro do que o cinema era naquele momento. O Hulk nem isso foi.
Nem continuou minha né? Não foi um negócio que não foi mesmo. Nossa, X-Men foi uma era. Foi uma É, era. X-Men Foi maravilhoso, X-Men, eu gostava. marcou, igual o Homem-Aranha do... Como é que é o nome do menininho, o carinha Do Tobey Maguire, exato. Do Sam Raimi. É cafona, mas também marcou uma era. O Hulk talvez fica junto com aquele do que depois virou o Deadpool, com aquele do Demolidor, aqueles que não deram. Lanterna Verde, coitado. Lanterna Verde, caramba, existe esse filme. Eu acho que ele fica Passado. nessa categoria aí. Ele prefere que ninguém lembre que existe. Edward Norton, tadinho, eu gosto tanto dele, mas, né, nem na vida, né, só sucessos. Mas vamos lá, né? Talvez seja o meu momento de falar. Falar mal de alguma coisa que eu gosto, para mim, é uma coisa normal. Porque quando eu gosto de alguma coisa, quando sai um pouquinho do padrão de qualidade, eu, obviamente, vou lá e questiono. Poderia falar de muitas coisas. Podia falar de alguma coisa que eu acho ruim de Spike Lee. Existe coisas ruins que eu acho do Spike Lee. Coisas ruins que eu posso achar do Sam Mendes e tudo mais. Mas eu resolvi falar de uma coisa que eu acho ruim, de um diretor que eu gosto muito, talvez não, é o meu segundo diretor preferido, sempre que eu tenho oportunidade aqui eu cito, inclusive estou num processo de doutrinação do Lucas, em relação a esse diretor, para pregar a palavra, eu estou pregando, eu gosto muito, que é o Paul Thomas Anderson, eu gosto muito dele, não gosto de todos os 8, né, são 8, não gosto de todos os 8 filmes dele, eu não gosto de 3, eu não gosto de Magnolia, meu Deus! Nossa! Pecado! Eu não gosto de Vice Inerente, Jogada de Risco e o Licorice Pizza. Não gosto desses 3 filmes. E tem uma relação meio de, tá bom, com o Bug Night. Mas não vou falar necessariamente de um filme. Eu vou falar um pouco sobre uma coisa que ele normalmente faz nos filmes dele, que me incomoda bastante. A representação de pessoas negras no filme dele. Primeiro, sendo personagem, eu nem me lembro aqui de cabeça, sendo um personagem relevante, eu não consigo me lembrar de ninguém. Tirando esse ponto, eu acho que todas as representações que tem nos filmes dele são extremamente negativas e com estereótipos muito ruins. Eu sei que ele também tem esse problema, e até no Licorice Pizza e no Jogada de no Vice Inerente, ele sofreu até processos e coisas mais sérias sobre representação de pessoas asiáticas. Mas eu me incomodo muito. Eu acho que o filme que me deixou com isso mais assim alerta foi justamente o que eu mais gosto, que é o Magnolia. Eu não sei se isso é spoiler, mas eu acho que não. Magnolia tem uma das histórias, tem um policial. E esse policial, logo no início do filme, ele faz um atendimento, né? Ele cobre lá uma denúncia numa casa de uma mulher negra. E ele é uma pessoa, ele é extremamente grosseiro e até violento com essa moça na abordagem. Por mais que ela seja também uma pessoa enérgica que está ali brigando com ele tem esse comportamento. Por que eu acho isso ruim? Porque, paralelamente, tem uma outra pessoa que vem a ser personagem do filme mais pra frente, que eu considero que foi muito mais grosseira com ele, inclusive, e ele a trata super bem, com carinho, com atenção, com cuidado. E essa pessoa é branca. Uma outra representação no mesmo Magnolia, a personagem da Julianne Moore tá com um carro, alguma coisa assim, aí aparece uma criança, Nossa! E a criança negra, e essa criança vai roubar o carro dela. Então, tipo, já não tem personagem negro no filme nenhum do Paul Thomas Anderson. Toda vez que aparece uma pessoa negra no filme dele, é para fazer alguma coisa errada ou um estereótipo totalmente errado. Eu me lembro rapidamente no Licorice Pizza que tem também naquela parte do colchão, aparece uma mulher negra com uma roupa super sensual, e aí fica em cima do menino, também reforçando um outro estereótipo negativo. Então, isso, para mim, é um erro grave do Paul Thomas Anderson. Eu gosto muito dele. Eu gosto de que os filmes dele causam no meu coração. Mas ele tem esse defeito, né? Se um dia eu vi esse podcast, por favor, Paul Thomas Anderson, melhore, porque não tá legal. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo muito. Não sei se a Carol tem alguma coisa a dizer sobre isso, mas eu concordo pra caramba, assim. Eu vi pouco dele, não vi muita coisa. Eu vi o Magnolia, vi o Mestre e vi o Licorice Pizza. Mas você sente essa problemática em Magnolia, que é um puta filme dele, que é um grande filme dele. Eu saí de lá chorando naquele final daquele filme. Mas você percebe que ou ele realmente quer levar uma com a galera negra, ou ele não se importa muito, sabe? E isso é preocupante no cinema, ainda mais hoje em dia.
você não se importar em debater sobre esse tema, e além de não se importar em debater sobre esse tema, levar uma na tela. Isso acho que pra mim não rola, de verdade. E a cena que esse menino aparece e acontece aquela situação, você fica, sério que isso está acontecendo? E é realmente preocupante. Eu acho que para quem é negro, para quem percebe essas coisas, acho que fica muito evidente. Talvez para outras pessoas não, mas arrasou. Faz total sentido o que você falou. Total, eu acho que até comecei a repensar aqui com você falando, eu repensei a cena, principalmente essa de Licorice Pizza, que acho que foi o último filme dele que eu assisti. E realmente, né, tipo, a pessoa sensual ali, né, que tá fazendo um processo de sedução com base no corpo, é uma das únicas pessoas negras que tem no filme, de fato. E eu tava aqui pensando, assim, falei, cara, o Paul Thomas Anderson, ele já tem sofrido esse tipo de comentário, né, de denúncia já há algum tempo, e eu nunca vi ele se pronunciando a respeito, assim, não sei vocês. E não justifica, mas uma curiosidade é que ele é casado com a Maya Rudolph, né, que é uma mulher negra. E eu acho isso bem curioso, tipo, como é que ela... E ela é bem vocal sobre isso também, enfim, né, sobre questões de raça e tudo mais. Eu fico imaginando se eles não têm umas discussões acaloradas a respeito, se ela fala alguma coisa a respeito também, que é curioso, né? Não se pronunciou, já tem a resposta. A gente já sabe qual é a Exato. resposta. É isso. Sim, teve até, acho que, boicote ao Licorice Pizza, acho que em algumas coisas dos países asiáticos, porque eles ficaram bem incomodados com algumas coisas. No Vício Inerente parece que teve até processo, foi um negócio super sério, assim. E ele não melhora, né? Ele não melhora. Então, mas eu acho que talvez, óbvio que o Paul Thomas Anderson, ele tem até um vídeo do Gustavo Cruz falando como o Paul Thomas Anderson faz um filme. Ele tem, sim, a estrutura de roteiro, não é que ele não escreve roteiro, ele escreve roteiro, mas ele também escreve muito o filme no momento que ele é gravado, né? Então, não sei se dentro desse processo ele acaba reproduzindo algumas coisas, ou deixando que algumas coisas aconteçam, e fica como a arte do que foi construído na hora, e ele não olha nisso. Mas parece que não tem uma sessão teste, sabe? Que alguém chegou, querido, isso aí não tá muito legal, não. Vamos trocar? Não sei se não tem ninguém para... Se ele quiser, eu posso ser amigo dele, e posso sempre falar para ele, para que ele Pra ficar esse feedback, né, Naomi? vou dar esse feedback. Mas, voltando, Lucas, traga o seu pior do melhor. Cara, eu adoro falar mal, assim, das coisas. Mas falar mal de uma coisa que eu gosto é muito difícil, porque você é orgulhoso, né? Você não vai largar, você precisa defender o que você gosta. Mas é com muita dor no coração, muita dor. E eu vou pedir perdão a Deus depois, que o universo Harry Potter tem uma coisa ruim que me desagrada, assim. Na verdade tem muita coisa, mas vou falar uma só que eu não quero ficar dando ousadia pra quem é hater de Harry Potter. Nessa nova franquia, Animais Fantásticos, para quem não sabe, a Warner está aí investindo na franquia Animais Fantásticos. E tem vários problemas, né? Primeiro que muitos filmes acabam não respeitando a linha temporal de que Harry Potter tem. Mas o segundo filme, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, eu acho que é a gota d'água, assim, para quem é fã de Harry Potter. Primeiro que pega informações e mente ali dentro, ou conta coisas que não era claro. É um roteiro extremamente confuso, ou seja, é um filme que eu não gosto de assistir. E é decepcionante porque são filmes que você espera a cada 2 anos lançar. No caso do Segredo de Dumbledore, que foi o que lançou recentemente, 4 anos quase, sabe, para lançar um filme. Então você vai pro cinema naquela expectativa e você brocha na cadeira do cinema quando você assiste. Porque ou estão querendo tirar o seu dinheiro e mandando qualquer coisa para você assistir, ou sei lá, a J.K. Rowling estava muito louca quando ela fez esse roteiro. Porque assim, e eu acho que no fim das contas é uma falta de respeito, é uma sacanagem, assim. E tá aí uma coisa que eu não gosto na franquia do universo Harry Potter. Os Crimes de Grindelwald. Tem muita coisa em Animais Fantásticos que eu não curto. Mas esse filme, ele é de todo ruim, sabe? Ele é bem feito, tem uma pessoa lá que atua, que é o protagonista, que a Carol gosta muito. Se você pesquisar, você vai ver quem é essa pessoa. Mas tá aí Que uma abuso, gente. Newt Scamander. E aí, e assim, eu acho que esse é o meu problema com a franquia de Animais Fantásticos. Os Crimes de Grindelwald é um filme que eu não gosto. Com muito pesar no coração eu falo isso, não, né?
Nossa, eu não sou muito capaz de opinar, né? Eu não assisti o Animais Fantásticos, mas eu achei a proposta, eu fiz mais um paralelo de mercado mesmo, né? Que me soou parecido com a questão do Hobbit, né? Que é um spin-off, né? Mas sei lá, uma outra história dentro da história É que já isso. existe. Eu acho que é uma história prévia ao Harry Potter, né? Isso, O Animais acontece Fantásticos. 60 anos, alguma coisa assim, antes dos eventos, né, de Harry Potter. E diferente do Hobbit, tem um livro, né? Mas aí o Peter Jackson me fez 3 filmes que eu gosto. Tem gente que não gosta, eu gosto dos 3, eu acho os 3 maravilhosos. Mas a J.K. Rowling pegou o argumento de um livro que é um catálogo de bichos e criou uma história que foi citada nos livros de Harry Potter. Sei lá, precisa de 5 filmes para contar essa história, sabe? Me Eu vou parece que fazer eles um querem. paralelo, como sempre faço um paralelo popular, tá? Para mim, então, os Animais Fantásticos, a gente teve o grande sucesso da Rede Record, Caminhos do Coração. E aí, os Mutantes Não faz isso. fizeram muito sucesso. Então, se criou a novela Os Mutantes, Caminhos do Coração. Então, você pegou uma coisa que deu certo no macro e criou um monte de história paralela. Eu fiz meu paralelo popular, entendeu? Nossa, Só você pode viajou me linda, julgar. mas faz total sentido. Inclusive, estão falando para fazer isso com Pantanal agora, né? Tipo, a história do Velho do Rio, a história da Juma Marruá, A história da muda. a muda, exato. Eu não vou também ficar tripudiando, não, porque vocês sabem, e eu vou falar um pouco da minha opinião sobre certo indivíduo presente nesse filme aí também, logo menos. Mas eu sou Potterhead, li tudo, assisti tudo, e eu nunca consegui me conectar com essa nova franquia. E eu entendo o que você quer dizer, mas tem umas coisas. Então, assim, como eu não me conectei, eu não tenho nem ranço e nem amor, entendeu? É tipo, tá ali, assisti tudo porque assisto, mas, por exemplo, uma das coisas engraçadas que eles fazem, né? Tipo, todo mundo ficou puto, é porque colocaram ali o Dumbledore de Jude Law, novinho, lindinho, maravilhoso. E aí, tipo, o tempo em que ele envelhece para virar o Dumbledore que a gente conhece na franquia Harry Potter é muito curto para ele ter envelhecido daquele tanto, né? E Meu Jude Deus, Law pra... Meu Deus. Ele o que cansou aconteceu muito. na vida desse homem? Ele foi arrastado por um caminhão. Sofreu muito. Sofreu demais. Então, tipo, é uma das inconsistências, né, do filme pra caramba, assim, que quem é de verdade fã, ficou assim, meu Deus, eles estão achando que a gente é o quê? Otário, né? Com certeza. Me parece que o objetivo é... Cada filme tá dando quase 1 bilhão de bilheteria. Não os novos, porque realmente tá difícil fazer. Mas é por dinheiro. E é tão triste isso, gente. Eu sei que eu tô sendo meio idiota falando isso, porque o objetivo sempre vai ser dinheiro. Mas é triste, sabe? Quero dinheiro e faço qualquer merda. E a gente que é fã de Harry Potter desesperado, vai lá e aceita. E eu vou ver o próximo, com certeza. Eu vou ver o próximo. Eu tinha que falar isso, eu vou ver o próximo, com certeza, sobre isso. Agora a gente vai fazer uma coisa que é extremamente difícil. Mais difícil ainda do que a gente estava falando agora há pouco. A gente vai ter que falar alguma coisa boa de algo que a gente odeia. E eu acho que esse, para mim, foi um dos maiores desafios para pensar nesse roteiro. Vai lá, Naomi. O que você pensou? Realmente é tão difícil que no roteiro tá assim, ó. Vou ter que achar algo bom. Vou ter que achar algo bom. E, obviamente, vocês já sabem que é, né? Eu acho que se eu não falasse sobre isso, talvez seria uma traição com o público desse podcast, né? Que talvez vocês estão esperando que eu ache algo bom, né? No filme que eu gosto tanto, que me ensinou o que é cinema, que essa é a realidade. Esse filme, depois de ver esse filme, eu sentei na sala, na coisa de alimentação do shopping, lá em Salvador, e eu fiz uma crítica de mais de 10 minutos sobre o filme. Quando acabei de fazer essa crítica, eu falei, eu acho que eu sei alguma coisa de cinema, porque esse filme é horrível. E eu não vi opinião de ninguém, eu estou falando isso da minha cabeça. O filme é Bohemian Rhapsody. Claro que teria que ser esse filme, né? Eu detesto esse filme por diversos motivos. A edição de som é ruim, a montagem é ruim, a atuação é ruim, tudo é ruim. Tudo é ruim nesse filme. E o que existe de bom nesse filme? Uma coisa que eu sou fã de muitos artistas mais antigos, né? Eu sou muito fã do Michael Jackson, sou muito fã da Mariah, né? De alguns artistas mais antigos. E a juventude hoje tende a criar esses ídolos novos, tipo, fala que a Ariana Grande é mais importante que a Mariah Carey, por exemplo, que é uma blasfêmia, e outras coisas mais. Então, coloca tudo atual como é uma blasfêmia.
tudo que é atual é superior ao antigo. Não existe esse resgate, né? De você pegar e ouvir uma coisa mais antiga e tudo mais. E, inclusive, aceitar as referências do artista que você é fã. Porque se o artista velho lá não existe, isso o seu provavelmente também não. E talvez o que tenha de bom nesse filme, ficou quase um ano em cartaz. Esse filme ficou quase um ano em cartaz. É que ele resgatou toda essa questão do Queen mesmo. Então, eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, né, esse filme, para alguma coisa tem que servir, viraram fãs do Queen, conheceram o Freddie Mercury através do filme. Eu espero que eles tenham visto outros documentários, outras coisas. Porque até quem é muito fã do Queen não gostou, né? Porque bagunçou a linha temporal ali, dos CDs e até de muitas coisas que aconteceram. Mas foi legal, acho que para apresentar uma nova geração ao Queen, ao Freddie Mercury, que representa toda uma era, né, de coisas. Eu conheço pessoas que começaram a gostar do Queen e aí, consequentemente, um ano depois, foram até assistir o do Elton John, porque se você vira fã mesmo, você começa a ver a conexão muito grande que tem entre o Elton John e o Queen. Eles eram muito amigos, né, o Freddie Mercury e o Elton John. Então, todo o mundo musical se abriu para muitas pessoas. Então, se existe algo bom nesse filme que é horrível, não é do filme, mas o que o filme causou é o engajamento juvenil ao Queen e à velha guarda musical. Não sei se vocês concordam comigo, mas foi o melhor que eu consegui, gente. Eu tô muito orgulhosa de você, Naomi. Você se esforçou muito. Deu pra perceber. Respirou fundíssimo. Meu Deus! Mas é isso, assim, você sabe, eu compartilho a mesma opinião. Foi um dos piores anos de Oscar da história, assim. Sério, foi muito ruim aquele ano. E aí só piorava a cada anúncio. Mas quando você tava falando, eu comecei a pensar exatamente o que você falou no final. Sempre existiram, né, biópias de músicas, né? Isso não é novidade e tal. Mas eu acho que uma herança boa de Bohemian Rhapsody foi também ter essas biópias super blockbusters que abriram caminho para outras melhores, espero, né? Rocketman é uma dos exemplos. Estão fazendo um do Bee Gees agora, que eu quero muito ver, que eu curto muito Bee Gees. Do Elvis esse ano. E eu tô preocupada. Exato, super. Não sei se eu rio ou se eu choro. Vamos ver. Oremos, gente. Mas eu acho que assim, foi talvez abriu o caminho para uma nova era. Pelo menos, né? Porém, vai ter até um do Claudinho Bochecha, gente, aqui no Brasil. Ai, sério? Sério, é com aquele menino que fez o filme, esse que se ferrou com o Cauã Raymond na última novela. Que fez o fazia Padrinho, tudo né? pra prejudicar ele e o Lucas Penteado. Eles que são o Claudinho Bochecha. Arrasou! Meu Deus, o Lucas Penteado. Caramba. Se eu não me engano, o Lucas Penteado é o Claudinho e o outro é o Bochecha. Ele parece muito Claudinho. Ai, vai ser tristíssimo o filme. Já tô pensando aqui, meu Deus do céu. Então, eu gosto de Bohemian Rhapsody, eu não tenho muito problema com ele. Talvez porque quando eu vi, eu não tinha um olhar muito sensível a essas questões que a Naomi vai falar de Bohemian Rhapsody, a Naomi faz uma lista de problemas que o filme tem. Assim, quando eu vi, eu não tive esse olhar. Acho que faz de quanto que ano que é o filme, pelo amor de Deus? Foi 2017, eu acho, né? Que foi o Oscar 2018. Então passou na tela quente. Eu falei, achei bonitinho, achei legal. Assim, não tive problema. Mas se eu for falar de Rocketman, eu vou falar horrores de bem. Porque foi um filme que eu achei 3 vezes e chorei todas as 3 vezes que eu vi esse filme. Então dá para perceber essa distância, né? De um filme que me tocou pra caramba, que foi o Rocketman, e de um filme que eu lembro, mas que também não carrego muita coisa. Eu acho que é aí que eu consigo notar a diferença. Mas não tenho muita coisa pra falar mal do Bohemian Rhapsody. Eu gostei quando eu vi, menina. Não vi nada de absurdo. Agora, então, estou passando a coroa aqui para você buscar algo bom de uma coisa que você odeia. Boa sorte. Pra mim? Ai, que difícil, né? Olha, eu acho, assim, muito difícil falar alguma coisa boa de uma coisa que eu odeio. Quando eu odeio, eu tenho todos os motivos para odiar. Então é difícil você falar, mas tem uma coisa boa. Por exemplo, eu não tenho como falar bem de Velozes e Furiosos. Eu não gosto de nada. Eu acho fim. Como assim? Nem Desafio em Tóquio? Melhor filme. Não gosto. Eu acho gasto de dinheiro. Dava pra pagar tanta coisa, dava pra comprar de lanche com o dinheiro que eles fazem aquele filme, horrores, sabe? Então, assim, não gosto dos filmes Velozes e Furiosos. Então, jamais eu ia parar pra pensar em alguma coisa deles. Mas tem um ator aí que eu não sou muito fã,
A atuação dele me incomoda bastante, porque me parece que ele faz a mesma pessoa em todos os filmes, que é o Nicolas Cage. Desculpa, Brasil, desculpa, mundo, mas não gosto do Nicolas Cage. Ele, assim, ai, sei lá, não me agrada. Não me agrada. Eu fico olhando pra tela, fico olhando pra ele, eu fico, gente, não rola. Não consigo. Mas, comecei a falar mal, né? Eu tinha que falar bem. Mas tem 3 filmes que eu tenho memória afetiva que ele participa. E não é só por ele, é porque os filmes são muito bons e ele acaba desenrolando bem, no fim das contas, no filme, que é Cidade dos Anjos. Eu era criança e é um romance tão gostoso, é uma história de romance tão bonita. Assistia no SBT. Exato! Lembro daquela mais Cidade dos Anjos. Aí tinha Iris do Google Dolls como trilha sonora. Nossa, é lindo, é lindo. Eu gosto muito de Presságio, que é um filme de ficção, lá também da minha época que eu era adolescente, e é um baita filme. Eu quero recomendar até para você. Matheus adora esse filme. Presságio é um puta filme. Só para passar a sinopse rapidinho, a história de um pai que tem um filho que tem problema auditivo, né? Tem deficiência auditiva. E aí esse menino abre a cápsula do tempo de 50 anos que estava enterrado na escola, e esse menino recebe uma carta que, quando o pai vai perceber, contém datas de grandes tragédias no mundo. Tragédias que foram acontecendo depois desses 50 anos, né, depois que foi enterrada a cápsula, e até a data do fim do mundo. E aí o Nicolas Cage precisa correr contra o tempo, né, como sempre nos filmes, para poder salvar o mundo de alguma forma. É um baita filme, assim, o final é incrível, eu gosto pra caramba. E Caça às Bruxas, que é uma história medieval também, que é incrível, eu gosto pra caramba. Não sei se eu for ver hoje, se vai dar certo, se eu vou achar legal, mas quando eu vi era muito bom. Tá aí uma coisa que eu gosto do Nicolas Cage, 3 filmes que eu acho até demais, podia até falar um só, mas... Mas pelo menos é isso. Muita coisa boa do Nicolas Cage. Eu não sou tão capaz de opinar assim, Nicolas Cage. Eu acho que eu vi, sei lá, se eu vi 2 filmes dele. Foi muito justamente por toda essa fama que ele tem, né? De mercado, de qualidade, né? A cara dele me incomoda. Ele tem umas expressões de, sei lá, se ele quer seduzir ou se ele quer fazer mistério, mas me vontade de dar um murro na cara dele nessas expressões que ele faz. Pra falar bem, Lucas. Pra falar bem. Eu não gosto. Eu não sei se você... Eu sei que esse podcast é sobre filme, mas eu também vejo muita série. Tem uma série muito famosa chamada Community, não sei se vocês já ouviram falar. É uma série de comédia sobre uma universidade comunitária nos Estados Unidos, né? E é uma série, assim, de comédia bem nonsense. E aí tem uma matéria na universidade que é Entendendo a Atuação de Nicolas Cage no Cinema. E é, assim, um dos episódios mais aleatórios, engraçados e absurdos, porque acho que o Nicolas Cage ele também construiu essa aura dele, de que ele é absurdo, né, de pessoa. Tipo, ele é o pior e o melhor ao mesmo tempo. Você ama e odeia Nicolas Cage, ele é uma entidade. Motoqueiro fantasma, gente. Ai, meu Deus. E você, Carol? Abra seu coração. Deve ter se esforçado para achar em alguma coisa. Nem tanto, porque eu acho que, apesar de muita coisa boa ter surgido no cinema, muita coisa ruim surgiu também, né? Mas também eu acho que foi um pouco desafiador e eu fui, como é que chama? Explorando o fundo da minha alma. E tem um diretor que eu acho que ele fez... Eu tenho até dó dele pela trajetória, assim. Não é nem raiva, desprezo, nem nada. Mas porque eu acho que ele meteu muito os pés pelas mãos e se queimou muito no meio do caminho, que foi o Joel Schumacher, né? Que ele é o diretor dos infames filmes do Batman ali, que ele não mexia com o pescoço, que era tudo muito caricato e que fez as pessoas pararem de levar o Batman a sério. Só que ele só chegou ali para fazer o filme do Batman, né? Que foi os infames filmes do Batman, porque ele fez um filme muito bom antes, que para mim é o melhor filme da carreira dele, que foi Os Garotos Perdidos. Não sei se vocês lembram que filme é esse. Ele é de final da década de 80 ali, e ele conta a história sobre uns meninos que mudam para uma cidade nova, uma cidade fictícia ali na Califórnia, e de repente eles começam a conhecer uma galera meio barro pesada ali, que são uns rebeldes, e aí o líder desse grupo, né, que é tipo uma gangue, é o Kiefer Sutherland, gente, ele mesmo, Jack Bauer, de 24 horas, super jovem, super gatinho, inclusive. E aí ele, em determinado... Isso não é spoiler, porque tipo, é o que todo mundo sabe do filme.
ele descobre que esse grupo de jovens rebeldes, na verdade, eles são vampiros. Então, é um filme assim, ele é considerado um cult trash, é um filme muito engraçado, assim, eu não sei se... Engraçado porque ele é um humor meio distorcido, assim, não é propriamente um filme de terror, mas você fala assim, gente, que absurdo, mas foi um filme que marcou muito o cinema, porque antes desse filme não existia essa ideia do vampiro sexy. Sem esse filme, não existiria Buffy a Caça-Vampiros. Porque até então a imagem cinematográfica de vampiro que se existia era do Nosferatu, era do Conde Drácula, que é aquele velho caquético, chupador de sangue, né, que mata as mulherzinhas. E aí agora, depois desse filme, Os Garotos Perdidos, se repaginou a imagem do vampiro contemporâneo. Então eu acho que ele fez um grande serviço para o cinema, assim, foi um marco, né? Só que depois disso foi só ladeira abaixo. Então, esse é o melhor filme de um dos piores diretores de todos os tempos. Já viram Você não citou o Neila Torraca, né, Carol? Você não citou o Neila Torraca como expoente vampiro, né? Expoente vampiro. Tarcísio Meira também. Tarcísio Meira deu show, né? Tem todo o multiverso dos vampiros brasileiros que merecem respeito. Isso é verdade. Alexandre Borges. Mas o Beijo do Vampiro veio depois. É isso que eu tô dizendo. O Marco filme, foi Joel Schumacher. Para que pudesse andar, né? Para que mas teve a Cláudia Hanna como em Vamp. Não, o Vamp eu acho que talvez tenha sido vanguarda. Vai que a gente descobre em algum momento que o Michael Schumacher assistiu Vamp. Eu acho que é possível. Eu acho possível. Eu nunca vi o filme, mas eu acho. É igual esse filme do Tarantino, Drink do Inferno. Gente, eu não vejo filme assim, que do meio do filme vira esculhambação. Do nada. Eu já não posso defender. Não é nem dele, né? É tipo de um outro cara, mas ele faz uma participação, ele participa do filme. Ele foi produtor do filme, fez uma ponta, mas não é considerado parte da filmografia do Tarantino. Mas o filme é ruim mesmo. Mas eu acho que a reputação vampiresca ainda não foi recuperada, né? Porque o Crepúsculo acabou com a reputação do vampiro. Polêmica! Pra mim, o melhor filme de vampiro é aquele Entrevista com o Vampiro. Aquele filme eu vi no SBT de noite, eu fiquei morrendo de medo. Nossa! Tom Cruise, Brad Pitt, né? Isso, a Cláudia. A Kristen Dunst. Aquela menina é um demônio, literalmente. Mas é isso, tá trazendo todo o multiverso do vampiro aqui pro nosso maravilhoso queima-fita. Exato, multiverso vampiro. Então é isso. E é bem assim, a minha vibe, né, minha contribuição de sempre, que são os filmes pseudo-cult trash de locadora. De locadora. Assistam se vocês digitarem assim, Os Garotos Perdidos, vocês já vão ver o Kiefer Sutherland com cabelo descolorido, gente. É maravilhoso. Eu tô vendo aqui, ó. Garotos Perdidos. Gente, agora a gente vai encerrando com o nosso quadro maravilhoso, Sofaflix, que é essa ocasião em que, além desse falatório todo, esse bando de pitaco que a gente dá, a gente ainda te indica mais filmes para você curtir aí no conforto da sua casa. E hoje a gente vai indicar filmes que você vai encontrar na Amazon Prime Video. Eu vou começar, então, indicando um que pode ser demais para alguns corações fracos, leia-se Naomi que não gosta, mas eu juro que vale a pena, sim, porque ele é mais do que parece. Eu vou indicar A Bruxa, do Robert Eggers, vocês encontram, como a gente falou, na Amazon Prime Video, e foi um filme que chamou a atenção para esse diretor, né? Ele entrou nos estrelados de Hollywood com esse filme, e que depois ele veio e lançou O Farol, esse ano ele lançou O Homem do Norte, que está nos cinemas e tudo mais. Ele tem um estilo bem sombrio, e cheio de simbolismos, assim. É um filme que parece que é de terror, mas ele, na verdade, é sobre feminino, né? É uma coisa muito louca, assim. E se você conseguir passar dessa fase da estranheza ou de medo, às vezes, dá um medinho. Mas fica tudo muito fascinante, assim. E a minha dica que eu dou para vocês é assistam primeiro, depois vão ler sobre as referências e depois assistam de novo. São duas experiências bem diferentes. É isso, essa é a minha indicação. É incrível, gente. Sim. Agora, Naomi, o que você vai indicar?
Esse filme eu não assisti, que a Carol disse, por justamente questão de ter medo mesmo, né, gente? Sou uma pessoa sincera, eu sou medrosa. É satanismo, amiga. Se É joga. satanismo. Safado. Imagina eu fazendo isso, né? Mas tá bem. Nunca mais olhei para um bode da mesma maneira depois que eu vi esse Nossa, é pesadíssimo. Socorro, Deus. Mas só por isso que eu não vi, gente. Mas eu vou pegar o mais leve desse diretor e eu vou assistir, porque ele é um diretor super bem Qual que é o mais leve dele? Não sei. Eu acabei de assistir Homem do Norte e foi assim. né? Ai, meu Deus. Então vamos esperar o mais leve aí acontecer. Estarei. Se eu vou todo no cinema, sai correndo. Juro pra você, o mico que eu vou pagar. Não, gente. Vocês não têm Não noção. assisto no cinema do Norte, Mas não. vou indicar um filme que foi o primeiro filme que eu vi no Prime Video. É um filme muito. Não é assim, ele é suspense, se pode ser considerado suspense. É uma das melhores atuações que eu já vi na minha vida, de coração. Quando acabou o filme, eu falei, caramba, como é que ele fez isso aí, cara? Que loucura. Que é As Duas Faces de um Crime, com o Edward Norton. Eu acho que foi um dos primeiros papéis dele, cara. Ele quase não tinha feito nada. E fez aquele negócio, assim, eu acho que poucos atores em Hollywood teriam a capacidade de fazer o que ele fez nesse filme. Então, recomendo. É um filme de suspense, é um filme que você tem que prestar atenção, tá? Você tem que prestar atenção no filme. É um filme bem dinâmico, então não dá sono, nada. Tem algumas cenas de violência, né? Pra mim, que sou uma pessoa super... não gosto de violência, não gosto de um tirinho. Tem um pouquinho, mas é um filme que eu amo, assim. É um dos filmes de... Eu não vou nem falar a categoria que ele se enquadra, porque pra mim isso é um spoiler eu falar. Mas vejam, gente, confiem. Se você quer um filme de suspense, não vai ficar assim de boca aberta, assiste As Duas Faces de um Crime. E você, Lucas? Tem um filme que eu recomendo sempre para todo mundo. Me recomenda um filme, Lucas? Eu sempre vou recomendar O Homem Invisível, que é uma experiência, eu digo para as pessoas. Tem umas cenas de suspense, e aí por isso que a Naomi não viu ainda, mas assim, você supera, porque o filme é muito bom. É uma história incrível sobre violência doméstica, faz uma alusão fantástica e lúdica sobre o tema, além de ter uma trama perfeita, assim, gente. É um dos meus filmes favoritos de 2020, se não for o favorito, e é um grande filme. Tem a Elizabeth Banks, o nome dela, como protagonista, e ela entrega. Quem já viu coisas com ela sabe que ela entrega a atuação. É um baita filme. É uma história que você sai passado, chocado, mas também pela trama e também pelo tema. A oportunidade que vocês tiverem de assistir O Homem Invisível, não deixa passar, porque é um baita filme. Na verdade, é com a Elizabeth Moss. Na verdade. Tem que falar de novo? Ai, que ódio. Elizabeth Moss, gente. Não, vou deixar esse mico com você. Elizabeth Moss, o nome dela. Mas é muito bom. Foi um dos grandes injustiçados do Oscar do ano dele, né? Total. Ficou Ele super é de fora. Perfeito em técnica, em atuação, em trama, em tudo. Eu fiquei passado. Mas 2020 foi um ano de grandes filmes, né? Então não dá nem pra passar pano. Quem diria que a gente tá falando isso, né? Ficou falando mal dessa no Oscar. Tá horrível, tá um lixo. Mas realmente foi, gente. Depois foi preciso perder, né? Esse ano que tava ruim pra valorizar. Horrível. Esse foi o episódio de hoje, um episódio muito difícil de gravar, falar bem de coisas que a gente odeia, mas saímos vivos, gente. Olha aí, vamos respirar. Finalmente a gente pode viver em paz, sem peso na consciência, porque a gente defendeu filmes ruins. O amor arrasou. Mas, gente, muito obrigada, foi incrível. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, @queimafitapod no Instagram, no Facebook também estamos, no Twitter, e também temos um canal no YouTube. Então, se você não assiste, se você não escuta podcast por tocadores de podcast normais, você também pode escutar a gente no YouTube. E também acompanhe a gente, porque a gente está querendo produzir mais conteúdo para vocês, para além de escutadores de podcast. Então, gente que também quer saber mais sobre cinema e ver que, né, como a gente diz o nosso novo bordão, cinéfilos também são pessoas legais, podem ser pessoas legais. somos legais, gente. Arrasou. Tchau, gente. Até a próxima. Até.